Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Juliana e estarei acompanhando vocês ao longo desta aula. Vamos verificar qual o número e o que iremos trabalhar nesta aula. Estamos na número 20 e hoje é dia de revisão e avaliação. Então, vamos lá dar início à nossa aula. Muito bem. Ao longo, então, da nossa unidade número 2, verificamos diversos continentes. E a gente começa falando sobre o continente africano. O continente africano, antes da colonização europeia, ele continua tendo, mas ele tinha ainda uma maior diversidade étnico-cultural. Diversos grupos, diversas tribos ali viviam e cada uma tinha o seu sistema para poder continuar ali subsistindo, ali tendo conflitos um com o outro ou vivendo em paz. Então a gente vai encontrar desde pequenos grupos que viviam em vilas isoladas até mesmo os grandes reinos africanos. Da mesma forma, existiam grupos que eram nômades e outros que eram sedentários. E a partir da colonização europeia, esse cenário começou a ser modificado. E a gente vai começar verificando quais foram, então, os motivos que levaram à colonização europeia. A gente começa falando da chegada do europeu através das grandes navegações marítimas no século XV e XVI. E a chegada deles fez com que eles quisessem, então, ficaram assim maravilhados com aquele local devido à possibilidade de grandes matérias-primas, né, os grandes recursos que eles poderiam ali localizar. Então eles chegaram nesse novo local impondo, né, a condição de colonialismo nesse local. E para garantir que ali eles estivessem, eles fundaram as suas feitorias, aí os seus entrepostos comerciais, que fez com que houvesse então a consolidação do capitalismo comercial. Vocês estão verificando na imagem, ao longo, né, de toda a costa africana, nós temos aí diversos quadradinhos. Esses quadradinhos significam justamente essas feitorias de árabes, franceses, holandeses, ingleses e portugueses que estavam ao longo desse território impondo ali a sua presença. Só reforçando então, portugueses, espanhóis, ingleses, franceses, holandeses e belgas. Esses grupos de colonizadores fizeram com que a África se tornasse a principal fornecedora de mão de obra escravizada para o continente americano. Estima-se que mais de 10 milhões de negros africanos chegaram ao continente americano nessa condição e que provavelmente mais de 1 milhão de negros africanos perderam suas vidas no trajeto África-América pelo Oceano Atlântico e até mesmo aqueles que chegaram a perder a vida devido à não aceitação da condição, à resistência que colocaram e vieram a morrer em combates. Ok? A gente tem essa marcação do que aconteceu até a chegada dos portugueses, dos franceses, dos espanhóis, das potências europeias nesse local. Para que a gente consiga recordar, então, quais são as principais características do contexto histórico que vai envolver o colonialismo e o neocolonialismo da África, nós vamos assistir ao vídeo da professora Adriana de História. Olá, queridos! Eu sou a professora Adriana Cabral, do componente de História. E hoje nós vamos trabalhar sobre o colonialismo e o neocolonialismo, tá? Então, primeiramente, vamos lá ao colonialismo. Ele começa ali a partir do século XV para o XVI, a partir, então, das grandes navegações, principalmente aí Portugal e Espanha, se lançando, então, aí, né, a novas terras. E a gente vai ver, então, essa colonização vinda, então, para a América. Então, nós temos aqui a colonização do Brasil, temos então a colonização dessa vasta área que vai ser, né, a nossa América como um todo, seja ela América do Sul ou América do Norte, tá? Então nós temos esse período voltado então para o mercantilismo, não é mesmo? Para a descoberta então de novas terras e a exploração então, não é mesmo? Dessas localidades aonde nós vamos tirar dali matérias-primas, ouro,
para a metrópole, ok? E aí, principalmente aí ligado então a Portugal e Espanha. Temos então de um outro lado, lá no século XIX, o neocolonialismo. O que é isso? Nós vamos então agora, no século XIX, também começar aí a explorar novas terras, que são quais? A África, a Ásia e a Oceania. Só que neste século XIX, nós estamos ali muito ligados, então, a essa mão de obra voltada para o capitalismo, principalmente o capitalismo financeiro, monopolista, aonde principalmente ali os países ligados, então, países imperialistas como a França, a Inglaterra, a Alemanha, a Bélgica, eles vão, então, pegar ali a África, a Ásia e a Oceania e vão repartir entre si. O que essas civilizações, o que então que eles buscam, né? O que essas metrópoles elas querem? Elas querem então ali ouro, petróleo, metais preciosos, o marfim, o carvão, tá? Então nós vamos ver que agora neste século XIX, nós vamos ver então que essas potências imperialistas, inclusive elas vão começar a se reunir na Conferência de Berlim para fazer o quê? Não é mesmo? A partir do dia 28 de fevereiro de 1885, eles vão estabelecer ali quem pode, não é mesmo, dominar principalmente essa área da África, da Ásia e da Oceania. Então, a partir disso, nós temos ali, né, a liberação do Rio Congo, a liberação da navegação pelo Rio Níger, e nós temos, então, ali, não é mesmo, essas civilizações começando a dizer, olha, no local que você for, você tem que avisar para os outros países, tá? Como a Alemanha, a França e a Inglaterra. E nós temos, então, esse impacto do neocolonialismo no século XIX. Então, a gente vai verificar junto com a professora Adriana que no colonialismo a gente tinha ali a acumulação do ouro, o comércio, juntamente com o desenvolvimento do capitalismo comercial. E já virada para o neocolonialismo, a gente vai ter ali a necessidade de se ter matérias-primas para as fábricas, para então se ter os produtos industrializados. Então, aí vem essa necessidade de se ter, em vez de apenas o direito informal, né, ter o direito formal, a posse realmente daquele território. E é por isso que a gente vai comparar agora novamente dois mapas, né, o momento do colonialismo e do neocolonialismo na África. Então vocês observam nesse primeiro mapa de 1888, que ele é meio parecido com aquele mapa do início dessa nossa revisão, aonde a presença do colonizador, ela se dá ao entorno do litoral africano. Então, britânicos, franceses, espanhóis, portugueses, a gente vai ter esses grupos das potências europeias ao longo do litoral africano. Mas a necessidade agora de conseguir acumular riquezas mudou, não é apenas o ouro, é a venda do produto industrializado. E para que isso eu consiga fazer, eu necessito de mais matéria-prima. Então eles vão repartir, né? A Conferência de Berlim propõe uma nova divisão do continente africano. E o que antes estava delimitado ao litoral, agora foi todo o continente africano, foi dividido entre essas potências colonialistas europeias. Aí a gente pode verificar, por exemplo, essa grande parte aqui, ó, em verde, a gente tem sobre o domínio da França. Essa grande parte aqui em laranja, a gente vai ter aí o Reino Unido, né? Então a gente verifica que literalmente houve a divisão do continente africano para essas metrópoles, para as potências europeias, justamente buscando desenvolver a sua economia quanto metrópole, não a economia local daqueles territórios que foram colonizados. E isso deixaram diversas marcas, né, na estrutura desses países. Quais foram então essas principais marcas?
a implantação de ferrovias e rodovias. Importante colocar que é para atender a necessidade da produção da Europa e não para integrar essa população, esse território africano. O enfrentamento militar, onde a gente tinha uma forte repressão aos negros africanos, a força policial impondo realmente a sua presença e tentando ali abafar, coibir qualquer comportamento que tentasse ir para a liberdade do povo africano. A substituição do sistema produtivo artesanal, que ele foi praticamente destruído com a chegada dos produtos industrializados da Europa, e o próprio sistema agrícola africano, que era voltado para atender às necessidades do povo, foi substituído pelo plantation. Grandes terras foram então destinadas à população europeia a fim de mandar um único cultivo, ali como algodão, o cacau, por exemplo, para a Europa. Os interesses europeus também interferiram nas fronteiras políticas artificiais, porque eles não se importaram em colocar dentro do mesmo território grupos rivais, populações étnicas diferentes, e isso reflete até nos dias de hoje, onde há diversos conflitos étnicos e disputas pelo poder. E aí a gente vai observar que até a Segunda Guerra Mundial, apenas 4 países tinham a sua independência, que eram África, Libéria, Etiópia e o Egito. E aí eu destaco para vocês que após a Segunda Guerra Mundial, devido a pressões internacionais, às lutas internas e também a negociações diplomáticas, que os países africanos conseguiram iniciar a sua independência. No mapa tem 3 países que são destacados. O primeiro país é a Libéria. A Libéria está localizada aqui, que em 1847, quando já tinha conseguido a sua independência, porque foi fundada em 1816 por negros libertos dos Estados Unidos. Depois a gente pode destacar a Etiópia, que é o país mais antigo do mundo, sofreu uma breve ocupação por italianos, mas foi libertada pelos britânicos em 1941. E Saara Ocidental. Primeiro foram os portugueses, depois os espanhóis, que abandonaram o país, praticamente deixando o povo sem nada, e aí Marrocos e Mauritânia, que são vizinhos, se aproveitaram e invadiram Saara Ocidental. Até hoje, Marrocos declara ter direitos históricos sobre o território de Saara Ocidental. Apenas 60 países reconhecem a sua independência e Marrocos não é um deles. Os últimos países que a gente tem que conseguiram a independência: Namíbia, em 1990, a Eritreia, em 1993 e o Sudão do Sul, em 2011. Tá bom? E não quer dizer que só porque esses países conseguiram sua independência, eles conseguiram resolver todos os seus problemas. Não. Esses países até hoje enfrentam diversos problemas étnicos, sociais e econômicos, porque ainda não conseguiram estruturar fortemente a sua economia e assistir a sua população. Agora a gente muda de assunto para a Oceania. A Oceania é mais um continente. É o menorzinho que a gente vai ter, um dos menores que a gente tem, e a gente vai verificar que ele tem uma rica diversidade cultural, por misturar a influência europeia com as tradições indígenas, e também possui uma fauna única. Ela vai ser formada principalmente por ilhas ao longo do Oceano Pacífico e vai ter ali belas praias tropicais, mas também paisagens de montanhas. Vamos verificar outras informações sobre a Oceania. É o menor continente do planeta, com 8 milhões de quilômetros quadrados. É formada por 14 países: Austrália, Nova Zelândia, Papua Nova Guiné e pequenas ilhas e atóis ao longo do Pacífico, sendo o inglês o idioma mais falado, assim também o francês e dialetos nativos. Quando a gente fala em distribuição de terras, a Austrália é o maior país entre eles. O território da Austrália, ele representa 90% da Oceania. É o país maior e também com a maior população. Depois temos Papua Nova Guiné, com 5,42%,
e depois a Nova Zelândia com 3,13%. Aí a gente tem a Austrália e Nova Zelândia, os dois países com economia desenvolvida e também com populações com os melhores índices sociais. E aí o restante da Oceania é formada por arquipélagos e ilhas restantes. A gente consegue dividir a Oceania em 5 grandes regiões. A primeira, a Austrália, né? A segunda, a Nova Zelândia, e as demais ilhas a gente divide em 3 grandes grupos. Aqui, ó, a Melanésia, a Micronésia e a Polinésia, ok? São, então, os 3 grupos de ilhas. Como é que a gente vai verificar as questões dessas ilhas, desses grupos de ilhas? Começando pela Melanésia. A gente vai ter esse nome vindo do termo grego, que quer dizer Ilha dos Negros, que vai fazer ali menção à pele escura da população aborígene local, né? Os negros da Oceania. Esse território é formado principalmente por relevo montanhoso e vulcânico e tem um clima tropical úmido. Aí a gente pode citar as Ilhas Fiji, parte da Papua Nova Guiné. Na Micronésia, a gente vai ter esse nome significando pequenas ilhas, possui mais de 2.500 ilhas coralíneas e vulcânicas. Ela é formada por ilhas como Mariana, Guam, Ilhas Carolina, Ilhas Marshall, Palau, Nauru e Kiribati. A descolonização desse território se acelerou a partir do século XX. No entanto, esses territórios mantêm forte vínculo com as potências externas. O último grupo de ilhas é a Polinésia, que significa muitas ilhas, né? São milhares de ilhas e arquipélagos situados no Pacífico Central que vão compor a região da Polinésia, como Samoa, Tonga, Tuvalu, as Ilhas Marquesa e as Ilhas Cook. O que é interessante ainda destacar é que a gente tem o atol de Mururoa na Polinésia Francesa e as Ilhas Marshall, né, no atol de Bikini nas Ilhas Marshall, corrigindo, que fizeram então, tanto Estados Unidos quanto a França desenvolveram ali diversos testes nucleares nessa região, o que prejudicou a saúde de grande parte daquela população. E aí, para fechar nossa revisão, a gente vai para as regiões polares, aonde a gente começa falando do Ártico. Lembrando que Ártico não é um continente, porque ele é formado, a maior parte dele, pelo Oceano Glacial Ártico e porções de territórios de outros países, da América, da Europa e da Ásia. Acompanhe. Então, olha só, ele é circundado, como eu já falei, pelo Círculo Polar Ártico até o Polo Norte, né? Então, toda essa região aqui é, então, o Ártico. Então, vocês podem observar que não é um único, né, bloco de terra, são diversas partes dos países, como eu posso citar Alasca dos Estados Unidos, Canadá, Groenlândia, que faz parte da Dinamarca, a Islândia, a planície siberiana na Rússia, a Suécia, a Noruega e a Finlândia. E como eu falei, a maior parte dele é formado pelo Oceano Glacial Ártico, que é constituído por banquisas. O que são banquisas? Banquisas é a água do mar salgada congelada. Ela está ali na horizontal, né? E ela é fixa naquele local. E ela pode até ser mesmo um habitat para diversas espécies de animais. Diferente dos icebergs, que são aqueles blocos de gelo que se desprendem das geleiras e flutuam à deriva no mar, ok? Eles vão ter como clima polar e vegetação pode ser tundra e também pode ocorrer a floresta boreal, que é a taiga. Nós podemos destacar 3 populações no Ártico. A gente vai ter os Inuits, que habitam as áreas do Alasca, e é um grupo que é nômade e vivia da caça e da pesca principalmente. Outros 2 grupos são os Lapões, também conhecidos como povo Sami, que estão ali na região do norte da Escandinávia e também ali a gente pode chamar da região da Lapônia. E também são populações que vivem da caça, da pesca e do pastoreio de renas. Por fim, os Samoedos, que é uma população do Ártico que vive ali ao longo da planície siberiana. E fechando, a gente fala da região da Antártida.
Ela é, então, aí, ó, é o segundo menor continente. Esse, sim, é considerado um continente porque é uma porção de terra, né, ó, 14 milhões de quilômetros quadrados. A gente pode comparar, se somarmos o território do Brasil, do Uruguai, da Argentina, do Chile, do Peru e da Bolívia. Então, aí é realmente um continente muito extenso, ocupando aí 10% das terras emersas e é banhado pelo Índico, Pacífico, Atlântico e Glacial Antártico. E finalizando a nossa revisão, a gente fala das disputas territoriais. Esse é um território hoje considerado internacional, tá bom? Livre das atividades, da exploração de atividades econômicas por causa da sua importância para compreender o nosso clima. É um regulador climático a região da Antártida. Se esse território, os países não tivessem chegado num acordo, provavelmente a gente teria grandes conflitos disputando esse território. Isso porque, olha só, Noruega, Reino Unido, Chile, Nova Zelândia, Austrália, França, Austrália novamente, eles estavam ali, cada um já tomando posse desses territórios e desenvolvendo. Então foram definidos acordos entre eles para que se pudesse chegar a um consenso e que esse território deveria ser justamente internacional, um local para que bases científicas, ou seja, pesquisas ali apenas fossem então realizadas, fazendo com que não se desenvolvesse nenhuma atividade para não prejudicar a vida, a fauna que ali se encontra. Lembrando que na Antártida não tem povoamento, não tem população. A única ocupação humana que ocorre é no período que os pesquisadores vão a essas bases científicas realizar os seus projetos. E é assim que começa o inverno, vai se iniciando o inverno, as temperaturas vão caindo, a presença humana sai daquele local, até porque as temperaturas são extremamente baixas, podem chegar a quase 90 graus negativos. Fechamos aqui a nossa revisão.